E como nós já temos iniciado esse ano falando, né, sobre o ano de transbordar, hoje nós vamos começar, né, o nosso ano falando sobre esse tema de transbordar, né? E o que precisa para transbordar, né? O que nós precisamos para transbordar? Né? O que uma vasilha precisa para transbordar? Ela precisa ser cheia, né? Precisa se encher. E quando alguém está cheio de Deus, está cheio do amor, ele começa a transbordar sobre as pessoas. E o nosso tema está aqui em Isaías 54, é o nosso texto base. E nossa liderança, o pastor Haroldo, né, e a pastora Arlene, toda a nossa equipe das igrejas que faz esse projeto para o ano. O ano passado era o nosso ano como? O ano da generosidade, né? Então a gente trabalhou o ano todo esse tema, o ano da generosidade. Chegou no fim do ano, a gente fez aquele culto lindo, né? O culto da generosidade. E esse ano nós vamos trabalhar essa questão, porque qual que é o nosso projeto esse ano? É começar a trabalhar para que nós possa, como diz aqui, ó, amplia o lugar da tua tenda, estende-se as cortinas da tua habitação, não em peças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Veja que esse ano de 2024, ele é um ano muito profético. Eu creio muito que nós estamos vivendo um tempo profético, né? 24 dá para dizer que fala de profético, né? 12 apóstolos, 12 mais 12, 24, né? Mas nós estamos vivendo um ano profético. E esse tema de transbordar é algo que nós precisamos trabalhar na nossa vida. E eu queria tratar um pouco, né, desse tema nessa noite, porque o que me chama muita atenção é que quando Deus fala com o profeta, né, Isaías, sobre nós alongar ou alargar o espaço da nossa tenda, fala de nós construir alianças, fala de nós construir relacionamentos, né, aumentar os nossos relacionamentos, né. Às vezes nós não queremos viver uma vida, né, de construir novos relacionamentos, de construir novas amizades, de se relacionar com pessoas. E Deus chama nós para nós viver essa vida de ampliar. Ampliar é nós começar a construir novos relacionamentos. Aqueles que eu e você já temos, né? Mas nós começar a ampliar, né? Vamos dizer, se fosse uma empresa, né? Esse ano a minha empresa quer ampliar a clientela, né? Mas como nós somos a igreja, o que nós precisamos ampliar? A nossa vida de relacionamento com pessoas, mas principalmente, né? E nesse tema, eu quero ler um texto que está em Apocalipse, capítulo 4, e que ele vem me acompanhando muito forte cada vez mais, sabe? A importância para nós alargar os nossos relacionamentos, a importância de nós transbordar. Por que precisamos viver uma vida de intimidade com Deus? E aqui no livro de Apocalipse, quando o Senhor estava dando as visões a João,
profeticamente, né, estava mostrando algo muito tremendo. E no capítulo 4, no versículo 1, eu vou ler na NVI, diz assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente, ele diz, me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de um aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circuncidava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciões. E eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinha uma coroa de ouro. Preste atenção. Deus, aqui no texto que nós temos como base de Isaías, fala em nós alargar o espaço. Fala em nós esticar as cordas. Fala em nós estender a tenda mais adiante. E aqui Deus diz que Ele chama e diz que a voz diz para Ele: suba para cá. E é isso aqui, um pouco sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, porque como que eu vou construir relacionamentos espirituais se eu não tenho uma vida de intimidade ou de relacionamento com Deus? E João, quando começou a ter as grandes revelações sobre a igreja e as cartas às 7 igrejas, né, e o que Deus estava querendo fazer, Deus chama ele para um particular e diz: suba para cá, vem aqui, vamos conversar, vamos nos relacionar um pouco mais de perto. E não vejo, queridos, em nenhum lugar na Bíblia que Deus quisesse fazer algo que Ele não chamasse a pessoa para perto. Deus chamou Abraão para uma vida de obediência. Deus chamou Moisés. Deus chamou o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele, o próprio diz que como um abortivo. Mas sempre que Deus quer fazer algo, lá na frente, Ele revela para nós hoje. Preste atenção nisso. Quando Deus quer fazer algo, lá adiante, Ele chama nós hoje para nos mostrar. E hoje Deus está chamando nós para alargar as tendas, construir novos espaços, né? E pense juntos aqui, nós podemos pensar, alargar o espaço da tenda, né? É fazer que a nossa moradia seja ampliada, ela aumente, ou o nosso espaço, né? É preciso expandir, multiplicar, por exemplo, os nossos projetos. Nós temos de agora, no meio do ano, fazer uma grande multiplicação nos nossos GC. Então nós precisamos começar agora, hoje, a ampliar os nossos relacionamentos em discipulados, ampliar os nossos relacionamentos, os nossos grupos de crescimento,
ampliar o nosso relacionamento com a nossa vida espiritual com Deus, que é a base-chave para que nós venha ampliar o nosso espaço. Porque se nós fosse nos esforçar para nós fazer isso sozinhos, nós não íamos conseguir. E é por isso a importância de nós ter uma vida de intimidade com Deus. Por exemplo, hoje nós vamos tomar a ceia. O que nós estamos demonstrando com essa atitude de tomar a Santa Ceia? Nós estamos demonstrando uma atitude de renovação da nossa aliança. Estamos renovando nossa aliança com Deus. O nosso pacto que nós temos com Deus de servi-lo. Por isso, hoje, quando nós vamos tomar a ceia, nós estamos dando um passo e tomando uma atitude de demonstração que eu tenho uma aliança com Deus. E veja que não tem como nós fazer discípulos se nós não aprender a ser obedientes e obedecer aos mandamentos, porque Mateus 28, 19 e 20, projeta aí para mim, faz favor. É um dos textos mais clássicos que disse Jesus. Dizia então, Jesus aproximou-se deles e disse, deles quem? Aproximou-se dos seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Nós, a igreja. E disse, ele diz, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que, e no versículo 20, ele ainda dá a promessa. Pode botar o 20, versículo 20. E ensinando-as a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, disse Jesus, até o fim dos tempos. Então, quando eu entendo um chamado para alongar e alargar a tenda, a primeira coisa que eu preciso me tornar é obediente. Porque a obediência que vai me levar a viver uma nova vida. Não tem, queridos, como nós querer fazer, e eu falo muito sobre isso, fazer algo novo, ou construir uma nova história com as mesmas atitudes. Nós precisamos tomar novas atitudes, né? E quando Deus chamou Moisés, a primeira coisa que Deus fez com Moisés é chamar ele. Mas note que Moisés, a primeira coisa que ele começou a reclamar e dizer que ele era incapacitado, que ele não sabia falar direito, que ele era pesado de língua. Quando Deus chama Pedro, quem que era Pedro? Não era um humilde pescador? Mas Deus nunca vai chamar alguém que está parado. Preste atenção, Deus vai te chamar num momento que você vai estar fazendo algo. Porque se é uma coisa que Deus quer, são pessoas que têm o desejo de servir. Você pode ser um bom funcionário público, um bom empregado numa empresa, um bom empresário, ou um bom pescador, como era Pedro. Ah, mas pastor, mas eu trabalho, mas eu não sei, eu não sou muito bom, eu não sou formado, eu não tenho estudo, ainda não fiz a faculdade. Deus não está chamando você por causa do seu nível de cultura. Deus não chama você porque você é uma pessoa muito culta. Deus não chama você porque você é muito bonito, né? Ou porque você se acha muito inteligente. Deus chama a pessoa com um coração humilde e apto e pronto para servir.
Quando Deus chamou Pedro, Pedro ele era um homem simples, um pescador. Ele não tinha nenhum curso de graduação ou de pós-graduação. Mas o que Jesus viu nele? Um coração que estava disposto. E o que Pedro imediatamente fez? Deixou as suas redes. Deixou o seu equipamento. Quando Deus chamou Eliseu, Eliseu estava lavrando com as suas juntas de bois. O profeta Elias veio e lançou a capa, lançou o chamado sobre ele. E Elias só pediu permissão para ir em casa se despedir dos seus pais. Pegou os arados, cortou, fez uma fogueira, matou os bois e fez um churrasco. Para não precisar mais voltar a lavrar. E às vezes nós ficamos relutando com o chamado de Deus. E o texto que nós estamos baseando aqui é que Deus diz: alarga o espaço da tua tenda. Deus está dizendo que isso vai dar trabalho. Para construir uma nova tenda, para construir um novo espaço, isso vai dar é um desafio. Isso vai demandar de um tempo, vai demandar de um esforço. Mas o que eu acho interessante é que quando Deus nos chama, Ele também nos dá os meios. Sabe, queridos? Deus, Ele quer nos mostrar, né, no presente, o que Ele quer fazer no futuro. E eu acho interessante que quando Deus chamou Paulo, Deus tinha dado um tranco em Paulo, porque Deus chamava Paulo e Paulo não prestava atenção, e perseguia a igreja. O que acontece? Deus faz Paulo passar por uma dificuldade e larga ele numa casa, e vai aonde? Vai a Ananias, Atos capítulo 9, e vai Ananias e chama Ananias e diz: Ananias, vai na rua tal, procurar por Saulo chamado Paulo, ele está orando. Veja que Deus já tinha revelado para Paulo o que ele queria de Paulo. Deus já tinha mostrado. Mas Deus precisou buscar Ananias, que não queria ir também, porque achava que Paulo não merecia o chamado. Mas Deus revela também no coração de Ananias o que Deus ia fazer através da vida de Paulo. Ele falou: esse é para mim um vaso escolhido. Você que está aqui hoje é um vaso escolhido para um projeto. Deus tem um propósito com a tua vida. Ele quer usar você. Mas Deus quer saber se você está disposto. Como está o teu coração? Como está a tua vida? Você está preso ao que Deus tem para fazer por intermédio da tua vida? Ou você ainda está preso por as coisas que ainda vocês desejam fazer? Deus quer saber como que está o nosso coração. Como que nós estamos nos predispondo para servir. Porque é Deus que vai te capacitar. Vem dele a capacitação. É o Espírito Santo que dá poder. Nós podemos ver em Lucas capítulo 9. Abre aí para mim, Lucas capítulo 9. Versículo 1. Veja que quando o Senhor nos escolhe, uma das primeiras coisas que Ele nos dá é poder. E às vezes, por isso que às vezes a gente se acha incapacitado. E realmente, nós
de nós mesmos falta-nos a capacitação. De nós mesmos falta aquilo que Deus gostaria de fazer. Mas diz que quando ele reuniu os 12, os apóstolos, Jesus deu-lhes, primeira coisa, poder e autoridade. Ah, pastor, mas eu não tenho poder, eu não tenho autoridade. É por isso que Deus está me chamando e chamando você. Ele diz, suba para cá. Venha desfrutar da minha presença. Venha desfrutar da minha comunhão. Porque se nesse ano, queridos, nós quiser produzir algo para Deus, a primeira coisa que eu e você precisamos é nos desprender de algumas coisas que nos prendem, para que nós possamos desfrutar da presença do Senhor. E isso vai levar de nós tempo para nós ler a palavra, tempo para nós nos relacionar com Deus em oração. O que às vezes, sabe, meus irmãos, hoje, o maior problema nosso e o maior inimigo nosso hoje é o tempo. E tempo é dinheiro. Tempo é caro, né? Vai trabalhar aí, pegar aqui os meus irmãos que são pedreiros, aí já estão cobrando 30, 35 a hora, né? Vai pegar um pintor, R$40 a hora. Vai pegar um mecânico, um técnico aí, nem se fala. E Deus chama nós para nós deixar algumas coisas, para desfrutar da sua presença, para desfrutar da sua comunhão. Mas nós estamos tão envolvidos com coisas que nós não temos tirado tempo para estar com o Senhor. E por isso o Senhor chama João e diz, suba para cá. Sabe, queridos, marque isso para 2024 na tua vida. Deus está te chamando para o teu lugarzinho lá na tua casa, o teu quarto de oração. Deus está te chamando para aquele lugar que você vai se encontrar com Ele, de manhã ou de tarde. Eu não sei, cada um tem que ter o seu tempo com Deus. Como que eu vou tirar meu tempo com Deus se eu não tenho lugar? Como eu falei ali, como que vai ter, por que tem os compadres, os padrinhos? É para que vão lá fazer uma visita. Mas por que nós não tiramos tempo com Deus? Mas por que nós não tiramos tempo para ler o que Deus diz? O que Deus nos pede? Por que será que é tão difícil para nós desfrutar da comunhão? Para nós aprender a andar hoje na presença de Deus. Quando Deus chama Josué, e eu vou ler esse texto, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Olha o que Deus fala para Josué. Algumas coisas importantes às vezes nos faltam, sabe, queridos? Para que nós avance. Algumas coisas importantes às vezes nos faltam para nós decolar. Mas nós queremos fazer algo novo. Mas nós não mudamos as nossas atitudes. E aqui, veja bem, no versículo 2, vou ler desde o versículo 1 até o versículo 9, para nós ficar mais claro o que Deus estava pedindo aqui. Diz que depois da morte de Josué, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Olha o que ele diz: meu servo Moisés está morto. Quem que tinha morrido? O pastor de Josué, o líder
de Josué tinha morrido, e Josué estava só. E diz que Deus aparece para ele e diz: agora pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Para nós conquistar uma terra, é de qualquer maneira? Não. Para nós conquistar algo, qualquer um bem de um certo valor, não é de qualquer maneira. Vai requerer esforço, vai requerer trabalho, vai requerer economia. E às vezes nós não queremos os custos de uma vida com Deus. E ele diz aqui, no versículo 3, ele diz: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Veja que Deus já começa dando promessas. Deus quer dar muitas coisas para nós esse ano. Mas ele, primeira coisa que ele diz: dispõe e atravesse o Jordão. O rio Jordão, queridos, para nós termos uma noção, ele era um rio, tipo dos 3 maiores que nós temos aqui no Brasil, ele era um. Imagine que atravessar o rio Paraná, o rio Paraguai, o rio Amazonas, são todos rios grandes. O rio Jordão talvez fosse um pouco menor, mas tinha que atravessar o rio Jordão. Então precisava ter pelo menos uma boa canoa, ou ser muito bom de nado, e escolher um lugar onde o rio Jordão fosse mais calmo, para atravessar. Mas o que Deus diz? Que depois que eles atravessassem aquelas águas, todo lugar que eles colocassem os pés, o Senhor ia dando para eles. Então quer dizer que cada lugar que você ir colocando seus pés neste ano de 2024, cada decisão que você começar a tomar esse ano com Deus, o Senhor vai te dando. Você está marcando isso? Você está entendendo o que Deus está querendo nos dizer nessa noite? Que Ele quer fazer nós mudar de nível. Mas ninguém muda de nível sem mudar de atitudes, sem mudar de comportamento. Eu quero, pastor, eu quero viver uma vida nova, eu quero ser uma mulher abençoada, eu quero casar esse ano. Alguém que não casou, tem uns que estão de olho aí para casar, né? Querido, vai ter que atravessar o Jordão. Querida, vai ter que atravessar o Jordão. Vai ter que tomar novas atitudes. Vai ter que se esforçar. Vai ter que estar muito bem atento para ver quem que é a pessoa. Mas você, que talvez sonhe esse ano começar um projeto novo, começar uma empresa, ou melhorar a tua empresa, melhorar os teus negócios, você vai precisar de um posicionamento forte para atravessar o Jordão. O Jordão está falando, meus irmãos, nos problemas que nós vamos enfrentar, nas lutas que nós vamos enfrentar, nas coisas que vão aparecer no nosso ano. Então ele segue e diz, no versículo 4, seu território, já está falando de se estender, de estender a tenda, seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Veja que Deus está falando que ninguém vai conseguir te resistir. Você vai poder construir. Mais tarde, se nós for olhar, Josué, ele levou tão a sério isso, que diz que ninguém conseguia debater com ele pela sabedoria e a graça que ele tinha, da vida que ele viveu,
a partir desse entendimento que ele teve de viver de dependência total de Deus. Mas veja que às vezes nós não queremos, ele diz, né? Ele diz, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei, nunca te abandonarei. Aí ele diz, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que sob juramento prometia aos seus pais. Somente seja forte e muito corajoso, e tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você possa ser bem-sucedido por onde quer que andar. E não deixe de falar as palavras do livro dessa lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos, veja bem, prosperarão, e você será bem-sucedido. Olha como é importante nós obedecer o que Deus nos manda. Lembra que eu falei de Mateus 28, 18 a 20? Que Jesus, quando reuniu os seus discípulos, ele começou a dizer o que era para eles fazer. Ir por todo mundo e fazer discípulos. Veja que quando Lucas capítulo 9, quando Jesus chama os seus discípulos, abre de volta para mim Lucas capítulo 9, quando Jesus chama os seus discípulos, o que ele dá? Autoridade e poder. Aqui quando Deus chamou Josué, o que ele deu? Autoridade e poder. Mas ele falou para ele ser determinado, para ele ser um homem perseverante, para ele ser um homem destemido, para ele não se acovardar com os problemas na frente do rio. E aqui quando Jesus reúne os seus 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para eles expulsar todos os demônios e curar as doenças. Segue. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar as enfermidades. Vai indo. E disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. E na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até se retirarem. Veja que é importante que para nós produzir resultados, para nós alargar as tendas da nossa habitação, uma das coisas que nós precisamos entender é quem que nós somos. Entender quem que somos. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa tão simples, eu sou tão humilde. Queridos, é desses que Deus precisa. Deus não quer uma pessoa que tenha toda a autoridade e poder, Ele quer dar autoridade e poder. Paulo se achava um cara muito top, cheio de poder, e se achava um cara cheio de argumentos, e Jesus derrubou ele do cavalo, para ele reconhecer que só um tinha poder, para mudar a vida dele. E a partir de então, Paulo reconhece isso. Como que nós estamos querendo produzir grandes resultados através da nossa vida? Uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é a obediência. É a obediência que vai levar a nós produzir os frutos. Quando eu aprendo a obedecer o que está escrito na palavra. Veja que aqui em Josué, capítulo 1, ele falou que não era para deixar de falar das palavras desse livro. O que acontece? Às vezes nós nem conhecemos o que está escrito na Bíblia.
Às vezes nós não sabemos nem as promessas que estão postas para nós no livro da lei. E nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas Deus tem o jeito certo. E Ele te escolheu, amém? Você é um escolhido. Você é uma escolhida. Você não entendeu que Deus pode fazer através da tua vida todo um povo herdar a terra? Ou vocês acham que em vão veio aqui a Bruna e o Maico trazer o Bernardo? Bernardo. E eles vieram aqui trazer ele porque ele vai possuir nações. Amém? É através de pessoas que têm decisões assim que Deus toma a terra. A Bíblia diz em Isaías 61 que o Espírito do Senhor nos ungiu para nós restaurar terras assoladas. O Espírito do Senhor nos ungiu para nós curar os enfermos. O Espírito do Senhor nos ungiu para nós levar as boas notícias. É para isso que você foi chamado, meu irmão e minha irmã. Para você ser uma pessoa que leva as boas novas do Evangelho. É o Evangelho que transforma vidas. Deus te deu autoridade. Deus te deu poder. Veja que um dos textos mais importantes que eu acho e que me chama muita atenção é Mateus 16, 17 em diante. Mateus 16, 17. É interessante esse texto, queridos. Porque aqui é o mesmo Pedro, que era um pescador, que era um homem de pouca cultura, que era um homem que não era formado em nenhum banco de universidade. E diz que Jesus, pode ser o versículo, pode ser a partir daí. E Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonatas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você, Pedro, que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Veja que Jesus achou Pedro tão disposto a servir, tão disponível, que ele vira para Pedro a partir quando Jesus vê as respostas que Pedro dava ao que Jesus queria, aí ele diz: você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. E eu darei a você, olha só, o que Deus nos dá, e eu darei a você as chaves dos céus, né? E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Veja que nessa noite, né, Deus está nos chamando para um nível novo. Mas a primeira coisa que Deus quer saber é se eu estou disposto a viver um novo nível. Se eu quero mudar o ciclo que eu estou vivendo. Às vezes eu venho vivendo um ciclo, e eu posso dizer isso da minha vida, eu vivi muitos anos num ciclo que virava ano e saía ano, e eu sempre dava 10 passos para frente e 12 para trás. Nunca avançava. Nunca dava resultado na minha vida. Até um dia que eu entendi que eu precisava começar um ciclo novo na minha vida. Eu precisava de mudar as minhas atitudes para me viver uma vida nova. Porque eu queria viver algo novo, cometendo sempre os mesmos erros que eu cometia. Sabe,
Isso não é familiar com algum de vocês aqui, queridos? Às vezes a gente quer viver um ciclo novo, mas a gente comete sempre os mesmos erros. Às vezes a gente cai nos mesmos pecados. Às vezes a gente comete as mesmas atitudes que a gente não queria. E Satanás sabe disso. Satanás sabe que aonde você é forte é que ele vai ter que te atacar. E por isso que Pedro, que era um homem simples, Satanás tentou de várias formas derrubar ele. Mas uma coisa Pedro tinha. Ele era um homem, sabe, queridos, determinado. Ele não estava nem aí, se ele errava, ele queria consertar e voltava, consertava, e ele estava sempre buscando viver um tempo novo. E foi isso que levou Deus a escolher Pedro e dar para ele chaves. E é por isso que Deus está nos escolhendo e está te escolhendo você hoje, mulher de Deus, homem de Deus que está aqui. Deus está te escolhendo para, através da tua vida, conquistar reinos, conquistar novas terras. Aonde você pôr os pés, Ele vai te dar. Mas você precisa entender que você precisa viver próximo de Deus. Eu preciso obedecer a Deus. Eu não vou conseguir alargar as tendas se eu não obedecer o que Deus manda eu fazer. Ele diz para mim atravessar o Jordão e eu não atravesso. Ele diz para mim viver uma vida nova e eu não quero. Ele me dá autoridade e poder para mim fazer a obra dele e eu não vou. Como que eu vou conquistar novas terras? Por isso que eu falei que no começo que esse ano é um ano profético. E eu creio muito nisso. E como nós vamos tomar a Santa Ceia, eu quero até convidar os casais que vão nos ajudar para servir a Santa Ceia, que já podem virem. Esse ano é tão profético, e o Senhor vai fazer coisas tão grandes através da tua vida, que Ele só precisa que eu e você entenda, e que nós comece a viver uma nova história a partir de hoje, ouvindo a voz do Senhor.